Você já deixou de se expor na rede social por acreditar que ainda não tinha chegado lá? A gente corre, a gente respira, a gente pensa alto. Tá no ar, mas um pode crescer correndo. E hoje o tema é sobre exposição na rede social. Nós ouvimos durante muito tempo que rede social era a perfeição. Inclusive a gente vê muito isso ainda hoje, né? De que muitas pessoas postam recortes bonitos da vida, e o que é natural em até certo ponto. Até porque a rede social ela é neutra. E ninguém vai postar absolutamente tudo. Quando a gente pensa em exposição, logo eu lembrei das atrizes. Aquelas dos cabelos bem bonitos que faziam a propaganda de Pantene, seja lá qual marca for, e que na realidade a gente sabe que não estava usando aquelas marcas, né? E aí isso se desenrola para o primeiro grupo de pessoas que começaram a usar a rede social. E aí para as pessoas que quiseram se expor, né? De primeira assim, aquele grupo, e que mostravam recortes, que é o que a gente faz até hoje, né? Recortes muito bonitos, coisas consideradas inacessíveis. E assim, Larissa levantou a questão aqui, e até hoje a gente só mostra o que é interessante, o que a gente acha interessante, o que a gente quer compartilhar. Aí fica o ponto, né, do recorte perfeito na rede social, e o que traz a pergunta inicial: mas eu ainda não cheguei lá, mas minha vida não é tão interessante assim. Será que eu tenho algo a mostrar? E o que seria se chegar lá? Será que em algum momento a gente vai chegar lá? Porque eu penso que a vida ela é uma construção, e a cada momento a gente está se desenvolvendo em direção a algum objetivo. A rede social me causou um certo incômodo em postar, por alguns motivos. Primeiro, porque eu ouvia de muitas pessoas, e pelo que eu via de pessoas que eu conheço também, de que a rede social ela não representa a realidade. Então assim, muita gente que eu conheço postavam coisas que eu conhecia em intimidade, eu sabia que não era daquele jeito. E de ouvir também de muita gente dizer: eu não me hospedei nesse hotel, mas passei na frente dele e botei uma foto. Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Não penso assim, mas acho que é isso que as pessoas querem ver, querem ouvir. E isso me gerou incômodo durante muito tempo. Foi o fato de achar que talvez a vida rotineira ela fosse desinteressante para mostrar. Será que aquilo que eu vivo todos os dias é interessante? E eu percebi que sim, é interessante sim. Especialmente em relação a hábitos. Eu ouvia dizer que a atividade física era bom. Eu até sabia e acreditava nisso, mas não fazia. E depois que eu comecei a fazer atividade física, comecei pelo beach tennis, que foi algo que me deu muito prazer e que me trouxe muito conhecimento também. Enquanto ser humano, além do prazer, ainda é um esporte que me desafia, que me melhorou minha tomada de decisão, meu condicionamento físico, meu relacionamento com outras pessoas. E eu comecei a postar mais sobre isso, porque eu sabia que como era a minha dificuldade, também é a dificuldade de outras pessoas. E que talvez, vindo, ouvindo, se estimulem e comecem a fazer. E eu entendi que a rede social ela é um campo neutro. Não necessariamente é bom e nem ruim. O que vai tornar uma coisa boa ou ruim é o que vamos fazer com ela, né? Acho que os recortes da rede social, né? Larissa levantou o viés da atividade física. Eu tive problema com peso, com emagrecimento a vida inteira. E aí você pode entrar no ponto de usar aquela rede social como comparação ou como inspiração. Então assim, teve uma época, há uns 4 anos atrás, eu fiz uma limpa na minha rede social, porque eu não tinha ainda um equilíbrio emocional, um controle de ver, de assistir aquilo sem sentir vontade de comer. Então assim, é como a Larissa falou,
O uso da rede social é que faz ela ser boa ou ruim. E como a gente está falando de exposição, quando a gente expõe algo, a gente pode incentivar outras pessoas a fazer. Eu fiz essa limpa nas redes sociais é porque eu já tinha convicção da influência que o outro tem na nossa vida, né? E do que a gente vê, do ambiente que a gente está. Então, por isso é interessante que a gente crie um ambiente virtual, né? Em que a gente se conecte com assuntos que sejam interessantes para o nosso momento de vida. As coisas mais supérfluas, elas viralizam, tem muita gente fazendo, mas as coisas assim de nível, de um pouco mais de profundidade, a maioria dos temas que deveriam ser discutidos, falados, por exemplo, da religião, que deveria ser usado a rede social para ser difundida, ela não pode nem ser falada, que é um tema polêmico, né? É. Não se fala sobre religião e política, mas por que não expor um pouco mais dos seus pensamentos, das suas vivências? E a gente não tá aqui querendo formar profissionais. Não, da rede pessoas social, reais, não. Na verdade, né? Que compartilham experiências, que reforçam o compromisso consigo mesmas e que motivam outras pessoas também. Ensinam caminhos que, de repente, a gente já percorreu. Rede social não é diário pra gente colocar tudo, absolutamente tudo que a gente vive. Mas a gente pode, daquilo que a gente compartilhar o que é real. A gente pode compartilhar as conquistas, os desafios vencidos e pode compartilhar também um pouco dos bastidores, né? Até porque todo mundo que chegou lá passou por algum processo e ainda passa. A rede social que começou por um padrão de perfeição busca realidade e autenticidade hoje. Exatamente, entendeu que o comportamento das pessoas busca aquilo que é real. Inclusive, uma boa imagem só se sustenta em rede social com aquilo que é real. A gente pode até atrair pessoas por algo bonito, pelo parecer perfeito, mas manter a conexão, manter uma imagem em uma rede social, construir uma autoridade, a gente só consegue com aquilo que é real. E o que é real nem sempre é bonito, nem sempre é fácil. Você já parou para pensar no impacto que você pode causar na vida do outro? Seja presencialmente, quando a gente fala digitalmente, na rede social, é porque o alcance é muito maior. A gente fala de pessoas que alcançaram 10 milhões, né? Sim. 1 milhão. Nossa rede social aí e o podcast, esse mês alcançou juntos aí 100 mil pessoas. Olha o alcance que nós temos. E por que não contar a nossa versão das coisas? A nossa história, né? Para uma rua tão movimentada. Como a Lana enxerga as questões emocionais, como Larissa enxerga os desafios, como é perder peso, como é criar hábitos, como é se expor, arriscando ser julgado, né? Ser criticado. Por colocar sua ideia, seu pensamento, sua crença. E como é ter a possibilidade de impactar positivamente uma vida, né, Lari? Com certeza. Quem nunca ouviu a famosa frase: vai virar blogueirinha, é? E isso não precisa de muita coisa não, né? Não. 2 postagens seguidas. Tá virando blogueira. E por um tempo, eu confesso que isso me assustou. O nome tem um... Soa um pouco pejorativo, né? A expressão. Só que eu tenho um objetivo de compartilhar um pouco mais. Se as pessoas estão dizendo isso, elas estão encontrando a maneira delas de dizer que tá dando certo, né, Lara? Que a gente tá conseguindo, mesmo que em passos curtinhos, dividir um pouco mais, né? Compartilhar um pouco mais. Então, a crítica, ela vai acontecer. Isso aí é a única certeza que a gente tem. Essa é a primeira certeza para quem quer começar a se expor, né? A crítica é certa. E ela vai vir dos mais próximos, porque aquelas pessoas próximas, elas não estavam habituadas com você. Desse novo padrão, né? Fazendo novas coisas,
aí eles vão tecer comentários É a forma deles de atualmente tentar de te entender, puxar, né? Na verdade, de tentar te puxar, tipo assim, não, mas você tava comigo aqui, volta. Não vai não, que assim você fica diferente de mim, né? É. E aí que... E provavelmente, à medida que a gente vai mudando, o nosso ambiente muda. As pessoas com que a gente mais convive também vão sentir, né? E não tem nada mais libertador do que a gente começar a acreditar que a gente pode ser quem a gente é, independente do que o outro vai falar. Até porque é a nossa verdade, é a nossa rede social, é o nosso espaço. E não existe uma única maneira, né, para as coisas. Não existe um único caminho, não existe uma única maneira. Cada um tá construindo o seu. Se esse papo fez sentido pra você, conta pra gente. E não esquece, pode correr, pode errar, pode crescer correndo. Até o próximo episódio.